Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então hoje é a última aula do terceiro bloco, do bloco dos mandamentos. Até uma aula que, de certa forma, em parte, já está dentro de outras aulas prévias, como a gente vai falar do nono e do 10º mandamento hoje. O nono, não desejarás a mulher do próximo. O 10º, não cobiçarás as coisas alheias. De certa forma, o nono mandamento conversa com o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. E o 10º mandamento conversa com o 7º mandamento, não furtar. Parece que é uma coisa prévia, Você comete adultério, previamente você deseja a mulher do próximo. Você rouba, previamente você cobiça aquilo que o outro tem. Agora, tem uns aspectos interessantes, que esses dois mandamentos, eles também conversam com aquilo que a gente falou na aula ali da Quaresma, Talvez nem todo mundo tenha pego, teve um problema no áudio, eu espero que não dê problema hoje de novo. Acho que no YouTube a aula foi nem pela metade, foi ali por 1/3, ou até menos. Mas para quem estava presencial, ou quem pegou as aulas que a gente deu da Quaresma 2020, 2021, que estão lá no canal do YouTube também, viram que a gente falou daquelas 3 libidos, que Santo Tomás definia, a libido libidine, a libido possidente e o que São João chama de orgulho da vida. Acho que naqueles trechos que o Pedro colocou aqui da primeira carta de São João, ele vai falar também aqui, dessas 3 fragilidades que o pecado original nos trouxe, uma fragilidade em relação ao orgulho da vida, a soberba, e aquelas 2 fragilidades que dizem respeito às concupiscências, tanto a concupiscência pelo sensorial, que é a libido libidine, como a concupiscência pelo material, que é a libido possidente, que a gente comentou ali na aula da Quaresma, e que a gente vai explicitar nesses 2 mandamentos, Porque esses 2 mandamentos, eles vão dizer respeito exatamente a isso, Quando a gente tem certas paixões, a gente tem sentimentos que por si mesmos são bons. É bom, que eu tenha desejo pela minha mulher. Quando Deus cria Eva, a partir ali da costela de Adão, e antes, ele vai criando todas as criaturas, os animais, ele pede que Adão dê nome aos animais, e Adão sente que falta algo, mas quando vem Eva, cara, é arrebatadora, essa sim é carne da minha carne, Então, a princípio isso é bom, As paixões sensoriais por si são boas, É bom que eu tenha gosto por comer, Caso contrário, eu não comeria e poderia morrer de fome, É bom que eu tenha gosto em me reproduzir, caso contrário, eu não me reproduziria e a humanidade acabaria. A mesma coisa em relação a posses. É bom que eu deseje ter um certo nível de vida, é bom na vida familiar, que a gente tenha algumas coisas para dar uma vida digna para a nossa família. Isso evita que a gente seja até pusilânime, evita que a gente faça o mínimo, dá um levante para que a gente tenha um esforço. O problema é quando essas coisas sobem demais a nossa cabeça, graças ao pecado original. Isso acontece, essas paixões ficam desordenadas e elas passam a suplantar a caridade.
E já que eu falei da caridade, eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou sair um pouquinho do tema, só que a última aula dos mandamentos, para retomar um ensinamento que a gente falou quando a gente começou a falar desse bloco, do terceiro bloco, da moral cristã, que é o agir cristão, né? O catecismo define assim, né? Ele está lá, parte 3, o agir cristão, deixa eu ver como é que está escrito aqui. A vida em Cristo, né? Como viver em Cristo, né? Como vivemos em Cristo. Ele já tinha falado a fé, ele já tinha falado a economia sacramental que Deus faz para nos salvar, como se vive em Cristo. E a gente falou que os mandamentos eram o mínimo e a caridade é o máximo. Eu falei, as paixões ficam desordenadas porque elas suplantam a caridade. Então, só lembrando, a gente passou todos os mandamentos, né? Terminamos isso hoje, mas os mandamentos é uma vida de mínimo. O que o jovem rico fala, né, quando encontra Cristo? Né? Bom mestre, que posso fazer, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Cristo começa a falar alguns mandamentos, honra pai e mãe, não mate, não roube, não dê falso testemunho, né? Ele fala, tudo isso eu observo desde a minha mocidade, né? Cristo pede algo mais a ele, né? Pede um amor mais radical, né? Vai, vende tudo que tens, doe aos pobres e me segue. Eita ferro, peraí, isso aí eu acho que eu não consigo não. Então, só lembrando que não fazer seguir os mandamentos é o mínimo. Se a gente peca contra os mandamentos, né, e peca gravemente contra os mandamentos, a gente cai em pecado mortal, a gente sai do castelo, né, usando uma linguagem de Santa Teresa d'Ávila, naquele livro das moradas, né, que é o castelo interior. Se você está em pecado mortal, você sai da graça, você está fora do castelo, né? Então, o mínimo é você não ofender gravemente a Deus, né? O mínimo é você seguir a lei, mas às vezes seguir a lei é muito pouco, né? Então, eu vou ali ser um bom cidadão, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou entregar meus relatórios, mas eu não vou me esforçar uma gota de suor a mais do que é o mínimo da minha obrigação, né? É uma vida pusilânime, né? É uma vida pequena, é uma vida de voo de galinha, né? Quando somos chamados a voo de águia, né? É claro que às vezes a situação do mundo está tão ruim que só de cumprir os mandamentos já é algo excepcional. E se conseguimos fazê-lo, só conseguimos por conta da graça. Se a graça nos faltasse, não conseguiríamos, né? Então, sem dúvida que é algo grande seguir os mandamentos, mas Deus nos chama a algo maior, né? Deus nos chama a uma vocação de amor. Deus nos chama a amar e amar radicalmente, né? Deus nos chama a ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então, seguir os mandamentos é o mínimo. E qual é o máximo? A caridade. E a caridade não tem limites, né? E uma vez eu falava sobre isso com uma pessoa, né, que eu queria converter, e falava assim, puxa, às vezes é bom você frequentar um pouco mais os sacramentos do que ir na missa no domingo. Ir na missa no domingo é o mínimo, né? É o mandamento, guardar domingos e festas. Então, às vezes é um ato de amor a Deus você ir numa outra missa, além daquela que você vai no domingo, né? E então é bom que você tenha aí um tempinho para fazer oração, um tempinho para ler, fazer uma leitura meditada sobre a Sagrada Escritura, ler um livro espiritual, né? E essa pessoa falou, mas isso é muito radical, né? Talvez, né? Mas se trata de amor, né? Amor é algo radical, né? Não, tudo que é muito radical é ruim. Parei, olhei assim, mas você acha que tudo que é muito radical é ruim? Tudo, sem exceção, sem nenhuma exceção. Mas isso não é muito radical? Parou a pessoa assim, não, você está jogando com as palavras. É claro, né? Então essa é a exceção que faz a regra, né? Claro que o amor, ele precisa ser ordenado, né? De fato, né? Se eu amo desenfreadamente a minha profissão de médico e estou ali no consultório, eu vejo. Alô, voltando. Então, se eu sou um profissional super radical, né? E eu lembro uma vez, né? Um paciente falou disso, mas eu tinha lá o doutor fulano que
ficava no consultório até 2 da manhã e não deixava de atender ninguém. Eu, puxa, né? Fiquei pensando nisso, né? Pô, se eu fizesse isso, eu ia ser um baita médico, né? Mas será que eu ia ser um bom marido, um bom pai de família, né? E aí eu me lembro do próprio Cristo, né? Que, pô, ele começava a fazer as curas ali, e aí daqui a pouco ele chegava, ó, pessoal, vamos para outra cidade e tal. Pô, mas mestre, tem um monte de gente aí que vai curar, não. Mas eu devo pregar a palavra em outras cidades também, né? Ou seja, não que isso seja um limite para o amor, mas que se o seu amor ele contempla apenas uma faceta da sua vida, e normalmente a nossa vida é multifacetada, né? O seu amor não está correto, o seu amor não está reto, né? E, portanto, deixa de ser amor, né? Então, às vezes, né, e isso é muito comum hoje no século XXI, algumas pessoas que se dedicam exageradamente ao trabalho, às vezes é uma fuga da família, né? Eu lembro lá um amigo, né, que, poxa, o cara tava lá com 30 anos de formado, eu falei, cara, tira esse teu plantão de 24 horas no domingo lá, em paciência lá, pô, você já tá velho, teus filhos já estão adolescentes, né, pô, tá na hora de você abrir mão disso. Ele, pô, Renato, não abro mão, sabe por quê? Porque no domingo, quando eu vou pra lá eu esqueço de todos os meus problemas, né? E pensando nisso, cara, às vezes isso é uma fuga, né, às vezes você tá demais no trabalho porque você, sei lá, de repente a tua relação matrimonial não anda muito bem ali, você já não aguenta mais olhar para a cara da esposa ou do marido e você foge, né? Então, existe aquela ordem da caridade, né? Acho que a gente já falou aqui em aulas passadas, né? A caridade é em primeiro lugar para com Deus, né? É o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Em segundo lugar, na ordem da caridade, é a esposa ou o marido, para quem é casado. Depois vem os filhos, né? Esse é o correto, né? Primeiro amar o cônjuge, depois do cônjuge que vem o amor aos filhos. E isso, muitas famílias, a gente coloca o amor aos filhos à frente, né, do amor ao cônjuge, o que também é desordenado. É bom para os filhos que a gente ame mais o cônjuge, né? E os filhos notam isso e ficam felizes com isso, né? Eu tenho uma filha bebezinha de 9 meses, eu tenho um filho de 2 anos, né? Os outros mais velhos talvez não, né? Mas se eu dou um abraço assim carinhoso na Laila na frente deles, eles ficam felizes da vida, assim. A minha filha de 6 também, ela dá um sorriso assim, papai está abraçando a mamãe, né? É bom para os filhos ver o amor do pai pela mãe, o amor da mãe pelo pai, né? Então, parênteses fechado, apenas para lembrar que mandamentos é o mínimo, né, para não sair do castelo. Mas a nossa meta é a caridade, e a nossa meta é sempre amar mais, né? Esse radicalismo, né, que o meu amigo criticava lá, né, mas que Santo Agostinho já define, né? Santo Agostinho é um santo de muitas frases, né? Se você botar aí no Google frases de Santo Agostinho, bom, talvez seja perigoso que possa aparecer um monte de frases aí que talvez nem seja dele, né? Tem aí uma oração meio espírita que às vezes alguém pede para rezar em missa de 7º dia, que é tida como oração de Santo Agostinho. Você vê claramente que não é de Santo Agostinho, que não tem nada a ver com o que ele fala, né? Mas uma das frases dele é: a medida do amor é amar sem medida, né? O amor não deve ter medida, o amor não deve ter limites. E em outra frase dele ele fala: o meu amor é meu peso, né? Então Santo Agostinho, às vezes ele é muito gráfico, né? Ele coloca essas concupiscências que a gente falava aqui, as suas paixões, como algo que puxa ele para baixo, né? Que puxa ele para o mundo. E o amor é o contrapeso, é o que puxa ele para o céu, né? O meu amor é o meu peso. Então, se as minhas paixões desordenadas pelas coisas do mundo forem mais fortes do que o meu amor, eu me bestializo, eu viro um animal, né? Eu me torno algo mundano. Mas se o meu amor suplanta essas paixões desordenadas, eu me divinizo, eu me torno angélico, eu me torno espiritual, né? E Santo Agostinho nos fala também, né? Parastes de andar, eu não vou lembrar agora a frase ipsiliter, né? Parastes de subir, parastes de andar, parastes de correr, morreste. Então, na vida interior, na vida espiritual, se você se contenta com onde você chegou, imediatamente você começa a descer. Na vida interior, a meta é sempre para cima.
Enquanto estivermos aqui como igreja militante, né? Lembra desses conceitos? Igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante, né? Igreja militante somos nós. A nossa vida aqui na terra é uma vida de luta, é uma vida de milícia. E luta contra quem? Contra o pecado. E luta contra os nossos vícios. E luta contra a nossa maldade interior. E luta por controlar a nossa natureza e dar-lhe ordem. E luta por fomentar o amor, por ser dóceis à graça que Deus nos dá, e para todos os dias buscar crescer um pouco mais, né? Então, estamos em tempo de quaresma, né? Talvez seja a primeira quaresma de vocês como convertidos, né? Talvez não, mas uma meta que vocês devem ter como exame em todas as quaresmas, né? Esse ano, em que eu vou ser mais santo do que eu fui no ano passado? Porque se a gente para de crescer, não se fica estanque. Já confesso a cada mês, já vou na missa todos os domingos, eu vou também na quarta-feira, já rezo o terço ali nos sábados com a família, tá bom. Na segunda vou lá dar macarrão com salsicha para os pobres, lá no centro da cidade, tá bom. Não tá bom. Se você para, você cai, né? Então a luta interior é sempre para cima. Dito isto, vamos lá para o nosso 9º mandamento. Deixa eu ver. Só pode lembrar as 3 igrejas? As 3 igrejas. A igreja militante. As 3 igrejas são... Eu estou falando de igrejas, né? Então são pessoas que pertencem ao corpo místico de Cristo. Pessoas que foram incorporadas a Cristo pelo batismo. Então isso vai envolver as pessoas que estão vivas e as pessoas que estão mortas, né? Que foram batizadas e morreram. Dentre as pessoas que estão mortas, a gente divide, né? Existem aqueles que morreram, mas que não morreram na igreja, então esses não entram na nossa conta. Aqueles que estão no inferno, as almas que estão no inferno estão fora da igreja, morreram fora do castelo, não estão na igreja. Mas dentre os mortos que morreram dentro da igreja, existem aqueles que já estão no céu e existem aqueles que estão no purgatório. Enquanto estamos aqui na terra, estamos lutando, somos igreja militante. Morremos em estado de graça, né? Morremos sem ter algum pecado grave que não foi confessado. O que acontece conosco? Bom, temos um juízo particular, né? Ali no momento da nossa morte, né? Que é diferente do juízo final, que vai ser só no fim dos tempos. Mas esse juízo particular já define a nossa sina. E de acordo com esse juízo particular, se morremos em estado de graça, mas ficou uma dívida para ser paga, a gente passa um tempo no purgatório nos purificando para que possamos estar com as vestes nupciais, né, de poder ir para o banquete com o Cordeiro no céu. Então o tempo no purgatório é um tempo de purificação. Vamos supor que eu, Renato, fui a minha vida inteira um canalha, cometi assassinato, cometi adultério, no fim da minha vida eu me converti, confessei, beleza, meus pecados estão perdoados, eu confessei, né? Então eu não vou para o inferno, mas pode ser que eu precise me purificar de todas essas maldades que eu cometi, né? E lembrando que aí esse conceito de purgatório, a gente passa esse tempo no purgatório que pode ser abreviado pelas indulgências, ou mesmo eliminado por meio de uma indulgência plenária, né? Lembrar lá daquela aula lá que a gente falou das obras que a igreja cede indulgências, né? Rezar um terço em família, indulgência plenária. Indulgência plenária acaba o tempo do purgatório. Acho que isso é muito bom, né? Se você não reza o terço em família, né? Faça isso, né? Ao menos nos sábados, ou quem puder, todo dia. É uma indulgência plenária que você pode levar para você ou pode oferecer para alguém, né? No mês de novembro, por exemplo, é muito comum, a igreja oferece indulgências às almas que estão no purgatório, né? Então, se você vai no cemitério ali no dia 2, ou naquela semana do dia 2, dia de finados, você dá uma indulgência plenária para aquele morto que você foi visitar, né? Para que aquela pessoa vá logo para o céu. Então essa é a igreja padecente, a que padece no purgatório. Já estão salvos, né? É uma questão de tempo para eles irem para o céu, né? E a igreja triunfante é aquela que já está no céu, que já vê Deus face a face, já goza da alegria da eternidade.
Artigo 9, nono mandamento, no parágrafo 2.5.1.4. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, né? Essa citação é de Êxodo 20:17, quando Moisés recebe as tábuas da lei. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração, né? Isso está no Sermão da Montanha, em São Mateus. Então, olha que interessante, né? Embora Cristo coloque ali, quando ele vai pregar o seu Sermão da Montanha, ali em Mateus 5, né? Ele começa dizendo: não pensaste que eu vim abolir a lei, eu não vou mudar uma vírgula da lei, apenas levá-la à sua perfeição. Por quê? Havia uma interpretação errônea da lei, e ele é explícito, né, em dizer: olha, o que vocês estão interpretando errôneo a lei de não pecar contra a castidade, né? Essa ideia que tem até hoje aqui, o tal do olhar não arranca pedaço, né? Ok, não fiz nada, mas puxa, a minha vizinha, eu penso nela, eu fantasio com ela, mas se ela der um sorriso ali para mim, eu não faço nada. Tá tudo bem? Não está tudo bem, né? Já estava lá na lei, você já tinha um pecado, não pecar contra a castidade, um mandamento, você já tinha um outro mandamento, não desejar a mulher do próximo, né? Que não engloba só a mulher do próximo de ser alguém casado, né? Mas se você é casado e a outra que você está desejando não é sua esposa, mas é solteira, também está pecando da mesma forma, né? Então, essa questão do desejar, né? Aquele que olha a outra pessoa com o desejo no seu coração, já cometeu adultério com ela, né? Lembrando, para que não sejamos escrupulosos, que tentação é diferente de pecado. Se você olhou para a mulher do próximo por acaso e por um momento aquilo te despertou um certo sentimento de desejo, mas você tão logo se deu conta disso, afastou aquele desejo com um peteleco, tá tudo bem. Se você, o próximo mandamento também, né? Não cobiçar, se o teu vizinho tem lá um Porsche, você, olha, se eu tivesse um Porsche, você afastou isso com um peteleco, tão logo veio esse desejo no seu coração, tá tudo bem. Somos tentados, né? Tentados, não há mal nenhum de ser tentado. Pelo contrário, é exatamente ao sermos tentados que nós provamos o nosso amor, né? Porque se não fôssemos tentados, como provaríamos o nosso amor, né? É exatamente na hora que, eu sou tentado em relação à castidade com uma outra mulher e que eu renego isso, que eu provo o meu amor pela minha esposa, né? Isso aconteceu com o próprio Cristo, né? Cristo foi tentado por São Pedro, por exemplo, né? Quando São Pedro faz, né, a sua proclamação de fé, né? Quem dizeis os homens que eu sou? Tu és o Cristo de Deus. E que Cristo confirma, né? Não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito Santo, parará. E imediatamente depois Cristo fala: olha, é preciso que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e vai sofrer muito, ser crucificado, morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E que Pedro, Jesus, vamos conversar. Para que isso, Jesus? O que é isso, ser crucificado e tal, né? O que Pedro estava tentando Jesus ali naquele momento, né? Por quê? É o próprio Deus, né? Então, sendo o próprio Deus onipotente, poderia descer da cruz como quando estava crucificado, o povo falava: se é mesmo um profeta, desça da cruz, né? Ele poderia fazer isso. Então ele estava sendo tentado, né? E olha que coisa, né? Ele que é Cristo repele a tentação, tão logo chega nele, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque as tuas palavras não são de Deus, mas dos homens, né? Jesus é muito duro com Pedro. Ele fala exatamente a mesma frase
que ele falou para o próprio Satanás, quando ali no deserto, né, a gente leu lá no primeiro domingo da quaresma, as tentações de Cristo no deserto, quando o diabo tenta ele no deserto, né, o diabo tenta ele 3 vezes, né, transforma essas pedras em pães, te darei aqui todos esses reinos, se joga aqui do penhasco que os anjos vão te buscar, né, e no final, Cristo fala a mesma frase, vá de reto no Satanás, né? E o Satanás aguarda um momento mais propício para tentá-lo novamente, né? Então ele fala a mesma frase. Então Cristo também foi tentado, né? Cristo tinha medo da cruz, né? E era tentado ao ponto de pedir: Pai, afasta de mim esse cálice, mas vou seguir a tua vontade. Ele é tentado a não querer a cruz, mas ele afasta a tentação. Pai, faça-se a sua vontade, não a minha, né? Então ele é tentado, mas vence a tentação. Portanto, não devemos ser escrupulosos, né, e levar tentações para a confissão. Tentações não são pecado. Pelo contrário, as tentações são provas de amor, né? É exatamente quando somos tentados é que mostramos o nosso amor, né? Porque amar, na maior parte das vezes, envolve certo sacrifício, né? Um amor sem sacrifício é um amor muito fácil, né? Então, eu mostro o meu amor, né, quando eu estou exausto no fim do dia e vejo que minha esposa está exausta também, né? E eu que vou lavar a louça para ela descansar. Posso ser tentado assim: eu estou exausto, deixa amanhã é segunda-feira, a empregada está aí e tal, não sei o quê, né? Eu sei que ela não gosta que fique ali a louça suja aí da balada e tal, não sei o quê. Eu vou provar o meu amor ali, né? A hora que eu sou tentado. Então a tentação nos dá provas, nos dá uma oportunidade de provar o nosso amor. São João distingue no 2,5,4 3 espécies de cobiça ou concupiscência, né, que a gente já falou: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A gente falou na aula lá da quaresma também, né? Concupiscência da carne é no sensorial, né? Transforme essas pedras em pães. Concupiscência dos olhos é na posse, né? Te darei todos os reinos do mundo. E soberba da vida, eu acho que é autoexplicativo, né? Soberba, né? O orgulho, né? Então, se jogue daqui que os anjos, né? A tentação meio ridícula, eu acho essa assim, né? Parece que ele está querendo se mostrar, né? Eu posso me jogar e os anjos me carregam aqui, né? Mas é ridículo, mas isso acontece com todos nós, né? Tantas vezes a gente quer se mostrar também, né? A gente tem essa soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. No sentido etimológico, concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. Então, pela etimologia da palavra concupiscência, seria desejo. A teologia cristã lhe deu um sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão. Então, etimologicamente é desejo, né? Mas no sentido cristão, a palavra concupiscência é aquele desejo que contraria a sua razão, né? É aquela que a gente já falou, né, em aulas passadas, né? Se você... Assim, existem diversas formas, né, de você dividir a mentalidade humana, né? Mas existe aquela clássica de dividir em inteligência, vontade e emoções, ou paixões, ou sentimentos. A inteligência seria superior. Alguns autores representam simbolicamente a inteligência pela cabeça, a vontade, vou botar aqui na cabeça, a vontade pelo coração, e a paixão seria o ventre, né? Como é que eu vou simbolizar um abdômen tanquinho aqui? Somos animais racionais, então a nossa vontade deveria obedecer antes à nossa inteligência do que o nosso ventre, as nossas paixões. Mas as paixões também podem ser as doenças, né? Oi? As paixões também são doenças também? As paixões não são doenças, as São paixões doenças, desordenadas são doenças, né? Porque isso acontece a partir de uma doença espiritual, a partir do pecado original. A partir do pecado original, as paixões podem nublar
a nossa inteligência, né? E aqueles exemplos clássicos, né? Eu lá gordinho, tô querendo emagrecer e a minha inteligência sabe que eu não devo abrir a caixa de Ferrero Rocher depois do jantar, né? Porque, pô, não vou comer Ferrero Rocher, eu quero emagrecer, eu não quero comer docinho e tal. Se dane, você vai lá e come o Ferrero Rocher, né? A gente faz isso, né? E por que a gente faz isso? A nossa cabeça sabe que não deve comer aquele troço, mas a gente come, né? Porque a nossa vontade está obedecendo mais às paixões, né? Então, nesse sentido, é a concupiscência como o desejo que vai contrário à racionalidade, contrário à inteligência, né? Isso, quem se guia por instintos, por sentimentos, são os animais, né? O animal você não vai ver lá uma vaca lá, não, olha. Está na quaresma, então, pô, eu estou com fome, mas eu vou fazer um jejum aqui, eu não vou pastar nas sextas-feiras. A vaca não vai fazer isso. O animal está com fome, tem comida, ele vai comer, né? Nós temos uma inteligência que guia a nossa ação, né? E temos uma vontade, né? Não somos escravos dos nossos instintos, né? Essa vontade o nosso coração deveria andar junto com a nossa inteligência, né? Santo Tomás de Aquino, ele faz uma metáfora também do cavalo e do cavaleiro, né? Como as paixões seriam algo mais corporal, né? Enquanto a vontade e a inteligência seria algo da alma. E não somos neoplatônicos, né? No sentido de achar que o que se salva é a alma e que o corpo é algo que é ruim, né? Várias heresias, até que vieram do cristianismo, tinham essa contaminação neoplatônica que vê o corpo como algo ruim e a alma como algo nobre, né? Não, a nossa fé é que nós, seres humanos, somos alma e corpo, e com alma e corpo entraremos no reino de Deus. Nosso corpo há de ressuscitar, né? E a alma, com a inteligência, deve ser o cavaleiro que guia o corpo, que é o cavalo, né? Porque o cavalo pode estar arredio, pode estar não domesticado, né? E pode querer levar o cavaleiro para onde ele quer, né? Então, o sujeito lá que não sabia montar, o cavalo começou a ir para algum lugar, né? Aí ele vai entrar lá numa cidade, para onde o senhor está indo? Assim, eu gostaria de ir para a cidade tal, mas eu estou indo para onde esse cavalo for me levar, né? Porque ele não controlava o cavalo, né? Então, se a gente se deixa guiar pelas paixões, né? Não somos racionais, né? Vamos Zeca Pagodinho, né? Não deixa a vida te levar, né? Ou aquela outra música do Paulinho da Viola, né? O Timoneiro, né? Como é que ele fala, né? Não sou eu quem me navega é o mar, é ele quem me carrega como nem fosse levar. Não, nós temos uma racionalidade, nós devemos guiar a nossa vida. A nossa razão deve entender para onde estamos indo, né? Se a gente se deixa levar pelas paixões, né? A gente se perde. E a gente deixa de ser homem, né? Deixa de ser ser humano e passa a ser animal. Já no homem, tratando-se de um ser composto de espírito e corpo, existe certa tensão que se desenrola na luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado, é uma consequência dele, ao mesmo tempo, uma confirmação e faz parte da experiência do combate espiritual, né? Então, antes do pecado original, cavalo e cavaleiro, né, espírito e corpo, estavam ali alinhados, né? Estavam ali em sincronia, né? Esse domínio das paixões dominando a inteligência, isso veio do pecado original. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo, que juntamente com a alma espiritual constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, isso é Santo Agostinho? Não, isso é João Paulo II. Submissão no primeiro caso, ou pelo contrário da resistência, no segundo caso, a ação salvífica do Espírito Santo, né? Por isso o apóstolo escreve: se portanto vivemos pelo Espírito, caminhamos também segundo o Espírito. Então o que o João Paulo II quis dizer aqui? Disposições estáveis, né? O que são disposições estáveis? Se são boas, são virtudes. Se são más, são vícios, né? Bom, a gente tem uma certa tentação, né?
e a gente vence aquela tentação. E aí novamente aquela mesma tentação se apresenta e vencemos ela de novo. E novamente ela se apresenta e vencemos ela de novo. E novamente ela se apresenta e vencemos ela de novo. Por fazer isso consecutivamente, vai se tornando mais fácil vencer aquela tentação, porque vamos adquirindo uma virtude, né? Então, portanto, se eu estou vencendo a tentação da preguiça de começar o meu trabalho na hora, né? Ou para nós médicos, né? Atender as consultas na hora, né? Muitos somos nós que atrasamos as consultas médicas, né? Então uma virtude pode ser, eu vou começar meu trabalho na hora certa, não, o paciente está marcado 2 da tarde, eu vou começar a atender 2 da tarde, né? Não vou abrir caixa de e-mail, não vou deixar para responder laudo de não sei o que lá, 2 da tarde eu tenho que estar ali fazendo aquilo. Então quando você se esforça e consegue fazer aquele propósito, comecei 2 da tarde, ou levantei da minha cama às 6 da manhã, né? Não apertei lá o raio daquele botão demoníaco lá do mais 10 minutos, vou fazendo isso todos os dias, vai ficando mais fácil, né? Assim, se você acorda todos os dias às 6 da manhã, daqui a pouco você nem precisa mais do despertador, né? Você já acorda, você fisiologicamente há um pico de cortisol, né, que antecede o nosso despertar, né? Os seus hormônios já ficam regulados, que você acorda às 6 da manhã, você já tem o pico de cortisol ali, 5 para as 6 ali, né? Já desperta na hora certa e você faz isso sem muita dificuldade. Ou seja, você adquiriu uma virtude, né? Que é, como é que João Paulo II definiu aqui, uma disposição estável. Do outro lado, no extremo oposto da corda, né? Se todo dia quando eu toco o despertador eu aperto o botão demoníaco, né? Vai ficando cada vez mais difícil, porque eu já me condicionei a acordar e apertar aquele troço, né? Eu tinha um amigo que acordava, pegava o celular, botava o endereço do trabalho dele no Waze. Hoje é 25 minutos eu chego lá, então eu posso dormir mais até tal. Ele voltava a dormir, ele programava lá o despertador pelo Waze, né? Tudo bem, passou os 25 minutos, o trânsito mudou totalmente, já não é mais aquilo, mas, enfim, é evidente que isso é uma atitude desordenada. Se a gente consecutivamente é tentado e falha, vai ficando cada vez mais difícil a gente vencer, porque a gente adquiriu um vício, né? Nesse caso aqui, o vício da preguiça. Se todo dia depois, se eu sou daqueles que eu não consigo terminar o jantar sem comer um docinho, né, eu vou adquirindo o vício da gula, né? Mas é pecado comer um docinho? Não, o pecado, o vício, vou chamar assim, né, que nem sempre o vício é pecado, o vício é você não ter o autocontrole, né, você não ser dono de si, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, nos ensina São Paulo. Sei lá, me convém que eu como um docinho, é aniversário aqui de uma das crianças, eu vou comer um brigadeiro, tá tudo certo, né? Mas sei lá, se por algum motivo não me convém comer aquele docinho, eu tenho que ser dono de mim mesmo e não comê-lo, né? Vou comer se me convém, não me convém, não quero comer esse docinho, ora bolas, né? A purificação do coração, 2.5.1.7. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem más intenções, assassinos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Está em Mateus 15. Essa passagem é aquela que Cristo foi criticado porque não lavou as mãos antes da refeição, né? E ele vai ensinar, olha, não é o que está impuro no mundo que entra no ventre do homem. Vai entrar no ventre do homem, vai para as fezes e vai embora, né? O impuro vem de dentro do coração do homem, né? Então é no coração que está essas coisas, né? A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração. Então isso é muito apropriado a gente pensar nesse aspecto, né? Na nossa quaresma, né? O que atrapalha a sua vida de oração? Então, muita gente reclama que tem dificuldade em fazer oração porque se distrai. Qual é o tema que a tua imaginação traz, né? Que vem te distrair, né? Então, muitas vezes o tema é um tema de algo que você alimentou no seu coração, né? Então, a gente falou, né, na aula sobre a quaresma, né? Você tem que uma prática de mortificação na quaresma interessante pode ser, sei lá, não ouvir música no carro, né? Ou se você é fissurado com
bolsa de valores, né? Aquele cara que não consegue parar de olhar ali o que está rolando, o que cresceu, o que caiu, o que eu tenho que vender, o que eu tenho que comprar. Às vezes a tua mortificação vai ser, deixa rolar um pouquinho, né? O pessoal que dessa área chama que tem uma estratégia buy and hold, né? Você compra e fica ali, leva aqueles ativos ali, né? Pode ser que momentaneamente isso seja apropriado na sua vida, se isso atrapalha a sua vida de oração, porque é isso que você está alimentando o seu coração. Se eu estou tão fissurado lá desde que eu tinha 20 anos eu li Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, eu tenho um sonho de ter lá uma montanha de ativos que eu possa viver de renda e não me preocupar mais com isso, e eu estou tão fissurado nessa ideia de ser milionário que o meu coração está cheio disso. E na hora que eu estou pensando ali, meditando a paixão de Cristo na sexta-feira, fazendo a Via Sacra, me vem ali, cara, com esse negócio da guerra, como é que tá Petri 4 lá, não, vou botar aqui uma opção de venda, e começa a vir esses pensamentos na sua e você se distrai, né? E você se distrai, cara, por que eu estou enchendo? Porque eu estou enchendo meu coração desse troço. Vai cair. Eu lembro de um paciente, né, que falava, né, doutor, eu sou homem, não tem dúvida que eu sou homem e tal, porque minha namorada e tal, mas doutor, o que está acontecendo comigo que eu fecho meus olhos, né, e começo a imaginar um monte de pênis girando assim, né, uma obsessão, e aí, pensando aqui, o sujeito vai num psicólogo ruim, né, fala, olha, talvez você não seja homem, não, você está consumindo muita pornografia, não tá? Direto. Para de se masturbar, para de ver pornografia, esquece esse troço que esse negócio vai sumir, tira e queda, né? A imaginação é alimentada pelas coisas do mundo, né? Aquilo que eu consumo do mundo vai criar fantasmas na minha imaginação, eu vou alimentar a minha imaginação dessas coisas, né? Então, se eu encho o meu coração de preocupação com dinheiro, meu coração vai estar repleto disso. Isso vai atrapalhar a minha vida de oração. Se eu encho o meu coração de pornografia, isso vai atrapalhar a minha vida. Isso vai se manifestar na minha vida em algum momento, né? Ou mesmo se você tem ali um hobby de fim de semana, um hobby que é lícito por si mesmo, né? Futebol, né? Você pode cair no hobby de querer o tempo inteiro entrar na página do teu time para saber a última notícia do teu time, lá quem se lesionou, quem está sendo cotado para ser comprado, e você passa o dia olhando jornalismo esportivo porque você não quer deixar passar nada de informação. Percebe que você pode ter uma paixão pelo seu time que é desordenada também. Se você alimenta demasiado isso vai atrapalhar a tua vida de coração, a teu coração vai atrapalhar a tua vida de oração, né? Então, purificar o coração passa por eliminar essas paixões que são desordenadas, né? A pornografia, e nas paixões que são lícitas, né? O dinheiro, né? Não há mal nenhum em você querer ter uma carteira de investimento, ser próspero financeiramente, saber lá do que está rolando no Flamengo, né? É até bom no apostolado, né? A gente tem que falar de Deus com as pessoas, é bom que a gente saiba falar das coisas do mundo com as pessoas também, para gerar papo, gerar um entrosamento, em algum momento introduzir um assunto de Deus, né? Mas se a gente exagera nisso, né, a gente enche o nosso coração desse troço, né? E pode não ser apropriado, porque muitas vezes atrapalha a vida de oração, né? E eu tenho isso na minha vida pessoal, né? Eu gosto muito de música, né? Momentos que eu ficava ouvindo muito música no carro, isso atrapalhava a minha vida de oração, né? Eu começava a tentar rezar e não me concentrava, me distraía, né? Ficava em devaneios, né? Isso está na vida de muitos santos, né? A própria Santa Teresa, né, fala que tinha muita dificuldade com a imaginação na oração, né? Ela chamava a sua imaginação de a louca da casa, né? Alguém rezar, a louca da casa vem, começa a trazer um monte de assuntos, né? A louca da casa começou a fazer, deixa a louca da casa ali no cantinho dela, né? Então, domar a nossa imaginação pode passar por uma purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral, nós já falamos. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas, que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que
entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade, principalmente em 3 campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Então aqui sim, né, em Santo Agostinho, os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus. Né? Claro, se a gente acredita, né, se a gente leu aqui o primeiro bloco do catecismo, que é a nossa fé, e acredita nessas coisas, qual é o sentido da gente não obedecer a Deus? E se a gente não acredita, a gente não obedece. Né? Aquela frase, né? Pouco convence quem pouco convencido está, ou melhor ainda, né? Quem não vive como crê, acaba crendo como vive. Né? Então, se eu creio, mas não vivo de acordo com a minha fé, eu vou perder a fé ao longo do tempo. Né? Então, se eu creio nisso, a gente está falando aqui de um tema que entra na área da castidade, né? Se eu creio naquilo que a igreja ensina, de quais são os fundamentos da moral sexual, da moral relativa à pureza, à castidade, mas eu não vivo, ou eu estou me enganando e não acredito nisso, né? Ou de tanto ter um conflito com o que eu ajo e com o que eu acredito, uma hora eu vou deixar de acreditar. Então, para que crendo, obedeçam a Deus, para que obedecendo a Deus, vivam corretamente. Eu vou obedecer os mandamentos e vou ter uma vida correta, uma vida reta. Vivendo corretamente, purifiquem o coração. E purificando o coração, compreendam o que creem. Né? Se o meu coração está livre, está purificado, eu passo a compreender melhor aquilo que eu creio. E gera um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso. Aos puros de coração, estar prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo a Deus. Receber o outro como um próximo permite-nos perceber o corpo humano, o do próximo, como templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Não parem isso, né? São Paulo ensina, né? Não percebes que vós sois templos do Espírito Santo? Então, se eu vejo no outro ser humano um templo do Espírito Santo, essa perspectiva me ajuda muito a não desejar a mulher do próximo. Porque aquela mulher do próximo que eu posso ter uma tendência a desejar, é templo do Espírito Santo. E um pouco da desordem aí dos pecados da castidade está nesse desejo de consumir, né? O Pedro falou quando ele deu aula do 6º mandamento, né? No jargão chulo, popular, né? As pessoas falam, né? Eu comi fulano, né? Nesse sentido de consumir aquela pessoa, né? Essa coisa baixa, né? Então o amor, que na verdade é doação, né? Se torna consumir a pessoa. Mas se vemos nos outros templos do Espírito Santo, isso já nos ajuda a não querer consumi-los, porque vemos neles algo que é sagrado. A Santíssima Trindade habita ali, são criaturas de Deus, são filhos de Deus batizados, né? São templos do Espírito Santo. O Padre Paulo Ricardo ele fala, né? Na hora que você desejar uma mulher de forma inconveniente, veja uma mãe ali, né? Porque o desejo sexual cria mães, né? Então, quando a gente já pensa numa mãe, né? No caso dos homens, né? Já tem um quê ali que corta um pouco esse desejo, né? É uma mãe, ou uma mãe real, ou uma mãe potencial, né? Futuro. Então, vê-la como uma mãe, vê-la como o templo do Espírito Santo, ajuda a pôr as coisas no seu devido lugar e evitar esses desejos inconvenientes. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne, né? Então isso a gente fala, né? Puxa, por que a gente deve batizar uma criança logo, né? De preferência no primeiro mês de vida?
Porque a gente já vê cedo nas crianças as marcas do pecado original, né? Se eu boto lá, isso aconteceu agora na missa, quem estava na missa talvez tenha visto isso, né? Tem lá um boneco do He-Man ali. Tiago não está brincando com o He-Man. Francisco não está brincando com o He-Man. Um dos dois pegou o He-Man. Francisco lá pegou o He-Man. Ah, não, agora eu quero. Aí o Tiago já vai lá e briga com o Francisco pelo boneco do He-Man. Mas um segundo atrás ele não queria o boneco do He-Man. Mas quando viu que o outro pegou, isso acendeu a tal da concupiscência da posse, né? E não, é meu. Né? Antes a criança nem estava ligando para aquilo, né? Isso tem também nos namoricos dos adolescentes, né? Nos namoricos dos adolescentes, a menina está ali apaixonadinha por aquele rapaz não está dando a menor bola para ela, mas tão logo um outro rapaz passa da bola para ela, e agora ele quer. Não, poxa, mas ela é apaixonadinha por mim. Está vendo nos namoricos dos adolescentes isso? Essa é a libido possidente, né? É meu, né? E a gente vê isso nas criancinhas pequenas, né? O ciúminho, né, que uma criancinha tem do outro, né? Quando eu pego a Catarina no colo e o Francisco fica bravo porque eu peguei ela no colo, né? O ciúminho, né? Isso é um reflexo do pecado original. A criança já nasce com isso, né? Então não é esse negócio, né, do Rousseau, né, que a sociedade faz a pessoa má, né? Ela nasce já com a mácula do pecado original, ela nasce com essas más inclinações, né? A criança que faz birra, né, porque não quer ser contrariada, né? A birra é a soberba da vida. A gente falou aí da concupiscência, né, da concupiscência sensorial na criancinha. A criancinha, até 1 ano, ela come o que der para ela, né? Com 2 anos, ela já prefere o docinho, né? Quer comer a sobremesa e quer deixar o prato, né? É a concupiscência do sensorial. Até essa questão, ontem eu vi uma cena sobre isso e fiquei pensando, o que leva, você está falando que isso vem da natureza humana ou vem da a natureza decaída. A natureza decaída pelo pecado original. Então, assim, uma criança, eu vi uma cena de uma criança porque ela queria ficar brincando lá, estava de queria ficar brincando com e tal, e os pais tiraram para ir embora e ela, quando tirou, ela foi gritando, foi uivando o shopping inteiro, todo mundo passou a experimentar. Era meu filho? A gente faz isso direto. Assim, ela uivava e os pais pegaram ela no colo e ela gritava, mas com um pulmão. E o shopping inteiro, onde o pai andava, a criança estava gritando e não parava. Que força ter aquele pulmão. E eu falei assim, gente, o que é isso? Será que isso é mimo? É claro. Ou é da criança mesmo? Bom, sem dúvida, né, que existe uma responsabilidade dos pais, né, existe uma técnica educacional, né, para que você evitar, mas acontece em todas as famílias. É claro que, de acordo com a criança, de acordo com a educação dos pais, pode ser mais intenso ou menos intenso. Numa mesma família, vai ter uma criança que tem isso muito intenso e uma outra criança, uma mesma família, então suponho que é a mesma educação. Uma criança que tem isso muito intenso, uma criança que tem também, toda criança tem, mas tem menos intenso, né? É um pouco a ver com o temperamento da criança. A criança é colérica, ela tende a ter isso mais intenso. Essa criança é melancólica, sanguínea. Melancólica ainda tem um pouquinho. Mas não dá para botar a culpa nos pais, né? Totalmente, assim. É claro que existe aí uma série de recursos, né, pedagógicos para você evitar a birra, mas é uma maldade, né? Então, nos pais nem tanto, mas nas mães, às vezes, quando uma criança faz isso, né, eu vejo muitas mães se queixarem, quando é num ambiente público, daquela frase horrorosa, mas que é falada o tempo todo: isso é falta de porrada. Tomasse uma palmada, não daria esse show. É uma maldade falar isso para uma mãe. Exatamente, que não é na violência que você vai resolver isso no seu filho, né? Embora muitas vezes nós, como pais, ficamos tentados a resolver na violência, né? E nem sempre, né? Eu acredito que na maioria das vezes não é um erro dos pais, né? É claro que se os pais cedem à birra, né, a criança pode usar a birra como um recurso e voltar a fazer birra, e vira esse ciclo que a gente falava agora há pouco, né?
Mas é da natureza da criança, porque você vê isso em todas as crianças, né? Em algum grau, É né? interessante que, aparentemente, né, assim, o pai, era o pai. É muito instintivo, né? Era bem mais Até os velho. 7 anos, tem que ver aquela questão, até os 7 anos tem a idade da razão, né? Sim. Umas crianças continuam fazendo isso depois dos 7 anos. Aí eu acho que já a culpa dos pais passa a ser maior. Depois dos 7 Já passou dos 7 e ainda está fazendo E o pai isso. já era assim, até mais assim, mais velho, porque a Sim, mãe assim, sim. bem mais velha, mas ela gritando e ele conversando, desceu a escada rolante, né? Ela berrando lá atrás, né? E o pai conversando com ela e ela. Eu diria, inclusive, que esse pai é muito virtuoso, então, porque a gente falou que a gente prova a virtude na tentação. Isso é uma grande tentação contra a virtude da paciência. Olha, São José, o santo dos santos. Padre Francisco Faus, né, define a paciência como o amor no cotidiano, né? A paciência é o amor no cotidiano. É ali que você prova teu amor, né? Você pode se vencer pela irascibilidade e dar uma palmada, ou o grito, né? O grito hoje é a nova palmada, né? Gritar com a criança às vezes é tão ruim quanto dar uma palmada. Estou dizendo que toda palmada, existe uma corrente pedagógica que acredita que a palmada, quando isenta de ira, né? Isenta de raiva, pode ser uma palmada educativa. Eu não vou entrar nesse mérito aí, gente. A maioria das palmadas, de uma forma geral, são ruins, né? Se não todas. Mas isso é um teste de paciência, né? E você vê isso na totalidade das crianças. Vai ter crianças que vai ter menos, vai ter crianças que tem mais, né? Então, não dá para botar a culpa toda dos pais, coitados dos pais, né? Se toda criança faz isso, é do pecado original, né? E nesse caso é a soberba da vida, né? A criança que não gosta de ser contrariada, né? Eu ouvi um avô falando isso uma vez, né? Mas o Douglasinho, ele é muito bonzinho. Apenas desde que ele não seja contrariado, ele é um doce de criança. Aí, a educação se dá exatamente a contrariar a criança, né? Então eu vou comer brigadeiro, não vou comer o jantar. Não pode contrariar o Douglasinho, não, né? Que é a soberba da vida, né? E você vê isso no pecado original. Mas eu comecei a falar disso porque isso mostra que assim, a raiz do pecado original está lá, na criancinha já desde a flor da idade ali, né? E a gente deve batizar o quanto antes, né? E uma vez eu estava falando isso para uma pessoa, né? Renato, mas e aí? Aí eu batizei a criança e ela continua fazendo birra e tal, né? Bom, tudo bem. A comparação que eu faço você tratou a pneumonia, mas ficou a bronquiectasia, ficou a sequela da doença, né? Ou não, uma coisa que eu ouvi muito, né? Covid, né? Eu sou pneumologista, né? Então atendi milhares de casos de Covid-19 aí nesses 2 anos e meio aí de pandemia, né? E é muito comum a pessoa ficava doente, às vezes ficava gravemente doente, e às vezes o vírus ia embora, a pessoa ficava curada do vírus, o vírus não está mais no seu organismo. Mas Renato, passou assim 1 mês e eu continuo muito cansado, eu vou fazer as coisas, meu fôlego continua sem ser o mesmo, né? Eu estou curado, a doença já foi embora, mas ficaram algumas sequelas, né? Isso que chamam de Covid prolongado, síndrome pós-Covid, aquele cansaço. Não sei se algum de vocês teve Covid e experimentou isso, né? De ficar às vezes meses depois com algum sintoma residual, dormindo mal, ou tendo cansaço aos esforços, né? Ou a pessoa teve um infarto, fez lá a angioplastia primária, botou um stent, mas aquela área do coração ficou fibrosada e o coração passou a ter uma sequela, já não bate mais tão forte como era, né? O pecado original foi perdoado pelo batismo, mas ficou a sua sequela, que é a concupiscência. A concupiscência é uma sequela do pecado original, e essa ficou enquanto somos igreja militante. A concupiscência aí está, né? Só não tinha quem não recebeu o pecado original, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. A Virgem Maria foi preservada do pecado original, né? Então ela tinha suas paixões ordenadas, né? Mas tirando, não é dogma de fé, né? Mas há quem acredite que talvez São José também seria imaculado. São José não tem. Dogma de fé, Jesus não tinha pecado original, Maria não tinha pecado original. Então somos perdoados do pecado original pelo batismo, mas fica a concupiscência. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus alcançará a pureza de coração.
pela virtude e pelo dom da castidade, né? Então vamos lá, pontos que constituem a luta pela pureza, né? Ter a virtude e o dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto o indivíduo. A castidade é a virtude que ensina a amar. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, como uma atitude simples. O batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, né? Pureza de intenção, a gente já falou em aulas passadas, mas esse é um tema que sempre vale a pena voltar, né? Porque ele me lembra a parábola do joio e do trigo. Vocês se lembram da parábola do joio e do trigo? Não. Veio lá Deus foi semear, jogou a semente do trigo, mas à noite veio o inimigo e semeou também o joio. E na hora que cresceram os dois misturaram, né? O joio e o trigo. E até os anjos falam, né? Senhor, quer que cortamos o joio? Não, porque se você for cortar o joio agora, não dá para saber ainda, porque ele é muito parecido com o trigo. Então você pode cortar trigo achando que é joio. Espera crescer e no fim das contas a gente corta o joio, coloca ele em feixes e lança na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, um sentido que tem dessa parábola, né, é você pensar que tem pessoas que vão para o céu e pessoas que vão para o inferno. Mas eu convido vocês a pensarem na parábola do joio e do trigo mais individualmente. Todos nós, né, aqui, enquanto igreja militante, temos em nós joio e trigo, né? Numa freira de vida contemplativa a um Fernandinho Beiramar, né? Não existe uma pessoa no mundo que seja 100% boa ou 100% má. A bondade e a maldade estão misturadas no nosso coração, né? E isso se manifesta nas nossas ações. Quando eu faço uma ação no mundo, eu tenho uma intenção em fazer aquela ação, né? Então, se eu pego a minha Bíblia que está no chão, né, coloquei ela em cima da mesa, a minha intenção é que a Bíblia é mais adequada que ela fique em cima da mesa. O meu ato de me abaixar, a minha intenção foi colocar a Bíblia em cima da mesa. Mas a maior parte dos atos humanos é mais complexo do que isso. Eles não têm uma única intenção. Diferentes intenções se misturam numa mesma ação, né? Eu já dei esse exemplo aqui em aulas passadas, né? Então, me chamaram para dar uma aula de asma no congresso de pneumologia, né? Então, eu vou me esmerar em preparar uma boa aula de asma. Mas por que eu vou dar uma boa aula de asma, né? Bom, porque estou falando para pneumologistas, né? Eu preciso que essas pessoas cumprir o papel educacional daquele congresso, para que eles se atualizem, para que eles estejam antenados aí o que tem de novo em tratamento. Eu quero que seja uma coisa bem feita, que os slides estejam bons, né? Então essa é uma intenção nobre, né? Em última análise, eu quero servir melhor ao próximo por este ato de dar uma aula. Mas normalmente há também uma intenção, eu quero, quando eu estiver passando entre os pneumologistas, Renato deu uma puta aula de asma. Então essa é uma intenção que não é tão reta assim, né? É a soberba, né? Que quando você passa assim, Renato deu uma aula de asma, cara é bom. Ninguém dá uma aula assim nos últimos 10 anos, né? Sim. Então normalmente essas coisas vêm misturadas. A gente tem uma intenção que é boa, mas tem uma intenção que é meio torta ao mesmo tempo, né? E com frequência a gente se esquece, né, das intenções que são tortas, né? Às vezes até nos atos que não são totalmente bons, a gente coloca uma intenção ali que é meio que boa, né? A gente falou, né, na aula lá do 7º mandamento, né? Olha, o garoto me pediu esmola, mas cara, eu não dei esmola porque a minha intenção é que ele vá para a escola estudar, porque se eu der esmola ele vai ficar aqui no sinal, né? Então às vezes eu me escondo numa intenção aparentemente reta e esqueço uma outra intenção que é porque eu sou um sovina, porque eu sou um avarento e não quero dar a esmola, né? Mas eu me escondo numa intenção reta e nem paro para pensar que tem outras intenções não tão retas assim naquela mesma ação.
né? Então, purificar a intenção, retificar a intenção, é um exercício que a gente deve buscar o tempo todo, né? E na definição aqui do catecismo, qual é a melhor intenção para qualquer ação? Dar graças a Deus, né? Então, tudo que nós fazemos, temos que ter em mente que eu estou fazendo isso também para Deus. Estou fazendo isso para dar graça a Deus. Estou fazendo isso para retribuir, né, o meu holocausto, né? Caim e Abel, Caim dava a banana ali que ficou meio podre ali, né, para Deus, né? E Abel pegava seu melhor cordeiro e dava esse sacrifício para Deus, né? Então, a intenção, né, se mostra aí quando damos algo bom para Deus, né? Ou aquela menininha que o pai dela dava para ela 2 notas de R$5, né? 2 moedinhas, todo domingo de manhã. Minha filha, 2 moedinhas, uma moedinha você vai dar ali no ofertório, ali, quando na missa tiver ali o ofertório, você vai botar a moedinha na sacolinha. A outra você vai comprar um bolinho de laranja que teve hoje aqui na Barraca Santa Mônica, né? E todo domingo a menina comprava lá um bolinho, um sorvete e dava a outra moedinha no ofertório, né? E aí um domingo, na hora que ela estava saindo de casa para ir para a missa, a menina deixou uma moeda cair, ela caiu no vão do elevador. Puxa, pai, a moeda do ofertório caiu lá embaixo. Assim, podia ser a outra moeda também, né? Qual é a sua intenção? Não, a minha intenção em ter a moeda do sorvete do bolo vai em primeiro lugar, né? Então, purificar a intenção é isso, é colocar a intenção para Deus em primeiro lugar, né? Vou fazer aquilo que eu tenho que fazer para Deus, né? Vou fazer por amor ao próximo e tentar evitar, dentro do possível, essas intenções que não são tão retas, né? Isso é separar, né, o joio do trigo nas nossas intenções. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda a complacência nos pensamentos impuros que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos, a vida desperta a paixão dos insensatos. Pela oração, eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças que eu não conhecia em mim. Santo Agostinho, Confissões. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhe concedeis. E sem dúvida o terias concedido se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé dispusesse em vós a minha preocupação, né? Portanto, sem oração não conseguimos essa pureza de coração. Sem oração não conseguimos essa continência, né? Então, se estamos buscando ser castos, né, se estamos buscando ser frutos de oração, isso deve ser uma prioridade na nossa vida de oração, né? Conselho prático, né? Eu tenho como hábito, né, eu e muitas pessoas que eu conheço, né, de noite, rezar 3 Ave Marias pedindo pela pureza. Rezar 3 Ave Marias com a intenção de pedir que Nossa Senhora, a Virgem Maria, me ajude a ser casto, né? A Virgem castíssima, que ela me ajude a ser casto também, né? Às vezes é um propósito que a gente faz, eu vou ali antes de dormir e rezar 3 Ave Marias pela pureza, né? Uma coisa simples, né? Mas sem a graça de Deus, a continência é muito difícil. Pedir isso, né? E pedir de verdade, né? Não pedir como Santo Agostinho, que pedia: Senhor, dai-me a castidade, mas dai-me amanhã, né? É aquele negócio, né? Temos que pedir a graça e estar despertos, né? Disponíveis para receber a graça. Nem aquele sujeito que está rezando para pedir que Deus lhe tire o vício da preguiça. Mas, espera aí, mas se ele me tirar a preguiça, eu vou ter que trabalhar? Não, tem que disposto, né, às consequências, né? Isso significa ser dóceis à graça, ser dóceis ao Espírito Santo. A pureza exige o pudor, que é uma virtude aí tão necessária, mas que está esquecida hoje em dia, né? Esta é parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa, né? A gente pode chamar também de modéstia, tá? Pudor ou modéstia.
preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenada a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher em si. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição, né? Então, para ajudar nessa questão do não desejar a mulher do próximo, né, esse tema, precisamos considerar como nós estamos nos vestindo e precisamos considerar como nossos filhos estão se vestindo. Hoje se veste muito mal, né? Eu já citei aqui Paulinho da Viola, né? Um velho samba aí que eu ouvi outro dia também, eu já não lembro mais quem era o autor, que é aquele do Gavião. Chorei porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu asas, foi com ela e me deixou. Lembram desse samba? Acho que você Um samba antigo, né? Aí tem um verso que ele fala: quem for homem casado, tome muito cuidado agora. As mulheres andam na rua com as canelas de fora. Gavião sente no cheiro. As mulheres sentiam com a canela de fora, né? Ou seja, houve um tempo de um pudor, inclusive não andar com a canela de fora, né? Talvez isso seja muito radical, o tempo das calças capris e afins, né? Não sou nenhum consultor de moda aqui, né? Mas de uma forma geral, cuidado com o se vestir, né? Isso é um ato de caridade, né? Então, esse negócio, vou me vestir como eu quero e se alguém olhar, a culpa é do outro, né? Não, é uma caridade para com o próximo, né? Considerando que muitos são tentados nessa questão visual da sexualidade, é um ato de caridade para o próximo a gente se vestir de uma forma que não vai despertar desejos ilícitos nos outros, né? E assim, muitas vezes a gente vê exatamente o contrário, né? Pessoas se vestindo de uma forma para ser provocante, né? Mesmo que a pessoa não confesse isso explicitamente, pode haver ali no fundo do coração um desejo de querer ser desejado, né? Porque, todos nós somos soberbos, todos nós somos orgulhosos, né? E muitas vezes é bom para o ego que a gente seja desejado, mas a gente está fazendo mal aos outros, né? Então a virtude da discrição, a virtude da modéstia, né? A virtude do pudor, né? Envolve esse controle no vestir, um vestir de uma forma que não seja, não venha a abrir, né, um desejo dos outros, e que a gente deve educar os nossos filhos dessa forma também, né? Usar aquelas camisas que fica ali um umbiguinho para fora, assim, para que é que vai se vestir assim, né? Óbvio, porque o Rio de Janeiro é muito calor, papai, realmente é muito calor, mas não justifica, né, o mal que você vai estar fazendo. Ah, sim, ele fala também da questão que o Dona Modéstia, quer falar? Não, só levantando uma polêmica aqui, muito tempo atrás na internet tinha uma polêmica sobre a utilização de biquíni na praia, por exemplo. Acho que o padre Leonardo Wagner falou que era pecado grave, e aí várias pessoas começaram a falar que não era, e aí ficou nessa discussão na internet. Eu não sei se está mais ligado à intenção das pessoas em si, ou se de fato não é prudente, né? Vamos lá, né? Assim, é um ponto da moral que talvez haja controvérsia aí, né? Eu não vou ter uma resposta aí para te dar, né? Mas uma coisa é certa, assim, a praia e a academia de ginástica é um local que a gente tem que estar muito vigilante com essa questão da guarda da vista, né? Se vai ser pecado usar biquíni ou maiô e tal, depende do biquíni, talvez, né? Não sei, acho que é um ponto de controvérsia moral que você vai ver gente contrária, vai ter gente que fala que não, você já viu que foi uma polêmica na internet, né? Não existe essa resposta de gabarito, né? Talvez dependa do tipo de biquíni, né? Mas o ponto é praia e academia de ginástica é um local que você tem que estar muito vigilante com a questão da guarda-vista. Eu já contei aqui em aulas passadas
qual é o meu recurso, né? Hoje eu estou de lente de contato, para praia qualquer eu vou ser lente. Eu sou míope, né? Eu me aproveito da minha miopia para me ajudar a guardar a minha vista, né? Ou às vezes eu vou com óculos ali, a academia hoje está meio difícil aqui, deixa eu deixar o óculos aqui no cantinho. Não, esse exercício aqui, o óculos cai. Às vezes cai mesmo, embaça de suor. Tiro o óculos ali. É uma forma de você ajudar na guarda da vista, né? Sei lá, escolhe melhor o local que você vai na praia, um local que não esteja tão cheio, assim, né? Enfim, mas a praia é um local de vigilância, né? Muito cuidado, né, com isso, né? E a questão da modéstia, ela não se resume só na questão do se vestir, né? Mas ele fala aqui, né, na forma como você lida, né, com a pessoa do sexo oposto, né? Então, às vezes, né, assim, não que não deva haver amizade entre homem e mulher, não é isso, mas, sobretudo para quem é casado, algum cuidado deve ser levado em consideração quando você tem uma amizade com uma pessoa do sexo oposto. Então, um abraço ali muito afetuoso, né? Ou mesmo assim um excesso de sorriso, um excesso de simpatia, né? Então, eu tenho aquela colega de trabalho assim, bom dia fulano, foi bem de final de semana. Pode não ser apropriado se é coisa muito exagerada, uma coisa é boa educação, o respeito, o acolhimento, né? Mas existem certos exageros, né, que a gente vê no mundo corporativo, né, na maior parte aí das empresas, né, que são inapropriados, né? É mesmo uma amizade mais profunda entre um homem e uma mulher. Às vezes você fala, não, eu tenho muita intimidade com a fulana, mas assim, eu tô fora, né? Então, tomar esse cuidado. Mas essa acho que o Pedro ainda não mandou. Essa foi do Pedro, eu preciso que ele mande o áudio lá, aquele Dropbox, para eu poder botar no canal. O Pedro tá uma semana mais enrolada lá, ele ainda não conseguiu mandar. Vamos então para o artigo 10, o 10º mandamento. Não cobiçarás. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que Décimo mandamento: não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Tu não desejarás para ti a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença a seu próximo. Onde está o seu tesouro, aí também está seu coração. Bota sempre aí um pouco do Sermão da Montanha com um pouco da lei, ou no Êxodo, nas tábuas, ou no Deuteronômio. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Ele proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina, da fraude, que o 7º mandamento já proibiu. É a concupiscência dos olhos, né, da primeira carta a São João, que leva à violência e injustiças proibidas pelo 5º preceito, né? Então, a falha no 10º mandamento pode levar a falhas tanto do 7º como do 5º. A cupidez tem sua origem, como a fornicação, na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. Então, a desordem das concupiscências. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome, ou desejar aquecer-nos quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão. É aquilo que a gente falava, né? E nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence ou é devido a outra pessoa. O 10º mandamento proíbe a avidez,
o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos e proíbe a cupidez desmedida nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próprio em seus bens temporais. Quando a lei nos diz não cobiçarás, ordena-nos, em outros termos, que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens do próximo é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, né? Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertençam ao próximo, contanto que por meios justos, né? Então, o camarada lá comprou lá uma nova raquete de tênis Wilson lá, super bacana, pô, quero comprar uma raquete igual a dele, né? Bem, usar meios lícitos para isso. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível a observância desse preceito. Então, eu sempre me lembro, né, porque isso pode levar a pecados muito graves, né? Se você vai deixando esse desejo dos bens dos outros ir crescendo, eu vou me lembrar de 2005, eu era estagiário, estava na faculdade, estava estagiando na emergência do Hospital Lourenço Jorge, ali na Ayrton Senna. E naquele ano estava na moda essas festas de música baiana, né? Micaretas, né? Chamavam na época, não sei se ainda tem essas festas, né? E tinha ali naquela área ali do Rio Centro, né? Que era relativamente perto ali do Lourenço Jorge. E o convite, o bilhete para você entrar na festa era uma camisa, era uma camiseta lá da festa, né? E eu lembro um garoto que foi assaltado para roubar a camiseta dele, para entrar na festa, e os caras deram tanta paulada na cabeça dele, que ele chegou com parte do cérebro saindo, né, o crânio fraturado ali, né, pra gente, né, morreu. E aquilo me impressionou muito, né, eu fiquei muito escandalizado naquilo. Cara, o desejo por entrar nessa festa pode ser tão grande a ponto de justificar uma pessoa cometer uma barbaridade dessa, né? E depois me lembra Santo Agostinho, né, que fala assim: puxa, eu sou capaz de qualquer barbaridade, né? E se não faço, não faço porque a graça de Deus me impede, né? Então, talvez também eu sempre fosse capaz de fazer uma coisa dessa, né? Então, por isso que a gente deve ter cuidado, né, com esses pecados, colocar eles no nosso exame de consciência desde as primeiras chispas, né, para não deixar que esses incêndios aconteçam, né? Então, às vezes, né, o desejo por ter mais posses faz com que você se permita pequenos pecados de corrupção, né? Então, sei lá, teve aí um deputado famoso aí que você falou muito aí que ele fazia rachadinha, né? Que é aquele negócio que você tem um assessor e parte do salário do seu assessor devolve para o deputado, e se dizia que parece que isso é prática super comum no Congresso, né? Que quase todos os deputados fazem rachadinha. Essa prática da rachadinha. Talvez seja uma pequena corrupção, de acordo com o valor da rachadinha, talvez não seja tão pequena assim, mas fato é que se você se permite uma pequena corrupção, você abre as portas depois para uma corrupção um pouquinho maior. E aí você começa a se acostumar com aquele dinheirinho a mais que veio pelaquela corrupção, você abre as portas para outra corrupção um pouco maior, e a coisa vai virando uma bola de neve. Pode ser que daqui a pouco você esteja matando, né, para manter a tua corrupção, né? Esses casos aí, PC Farias, né, morto lá para queima de arquivo, né, de um esquema lá de corrupção grande, né? Enfim, então essas pequenas